perguntas por escrito, e eu quero começar fazendo uma. Professor Baroni, nós sabemos que, nos termos da Constituição Federal, a educação é dever do Estado, embora também nos termos da própria Constituição Federal é livre a iniciativa privada para oferecer serviço de educação, desde que devidamente remunerado por tal serviço. A gente sabe que o governo, infelizmente, não pode fazer tudo sozinho, né? Tanto é que do total de matrículas no ensino superior, 76% das matrículas estão no ensino privado. Sabemos também que, nos termos da Constituição Federal, existe o princípio da gratuidade do ensino público, na medida em que coloca nas instituições federais que o senhor é responsável, por seu diretor, seu reitor mor, o maior mantenedor é o senhor, que é o diretor da CESU, que gasta, acho que a grande maioria do orçamento do Ministério da Educação está no ensino superior, que o senhor reitor mor, é o maior mantenedor, mas a gente sabe que, infelizmente, cerca de 60%, está diminuindo, mas antes era mais, quase 70%, dos alunos que estão nas instituições de ensino superior federais são alunos que podem pagar. Infelizmente, em virtude do princípio da gratuidade do ensino público. Aí eu pergunto, a primeira pergunta, cadê a coragem do gestor público de mudar esse sistema e fazer com que esses alunos, os alunos de medicina, isso é pesquisa, é científico, que mais de 80% dos alunos que estudam nas universidades federais do curso de medicina são alunos que podem pagar, são alunos filhos de pais ricos que podem pagar. Cadê a coragem do gestor público, a ousadia de mudar esse sistema, embora tenha que mudar a Constituição Federal, e transferir esses recursos para aqueles que não podem pagar, financiando bolsas, criando financiamentos para os alunos. Ademais, apenas 17%, né, todo mundo sabe, da população com idade universitária está na universidade. Agora, a gente sabe que essa população restante, a grande maioria não tem como ir para o ensino superior porque não pode pagar, principalmente por conta do grande índice de desemprego que está assolando o nosso país. Daí a importância de programas imprescindíveis como o ProUni, que o próprio ministro que estava aqui disse, foi um programa criado no governo passado, mas um programa de extrema importância que deve ser mantido, vai ser mantido nesse governo e deve ser incentivado. Mas, nas universidades federais, esse 83% da população não tem chance. Grande parte não consegue, a grande maioria não consegue ir para as bolsas do ProUni, e aí só pode estudar se tiver financiamento. Mas o que a gente constata com esse novo FIES, que a gente parabeniza o Ministério, a equipe dele, o senhor, mas que tem alguns defeitos, é que esse novo FIES está visualizando apenas o aspecto eminentemente financeiro, não está visualizando o aspecto social que deve ter um programa de extrema importância como esse, porque compete ao Estado, é dever do Estado a educação, educar o seu povo. Então, o que está acontecendo na nossa ótica é que esse novo FIES está com cunho eminentemente financeiro, quando, na realidade, é dever do Estado educar o seu povo e não está observando o aspecto social. Está mais financeiro do que social.
E por que o ProUni é um programa eminentemente social? E por que não esse financiamento que o cara vai pagar depois ter também um aspecto social? Eu acho que desculpe-me a ousadia, com medo da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Fazenda, e dando aspecto exclusivamente financeiro nesse programa. Essa é a primeira crítica, professor Baroni. E a segunda é a seguinte: estão transferindo para as instituições de ensino superior, quando é livre a iniciativa privada, nos termos da Constituição Federal, mas que tem que receber pelos serviços prestados, as instituições privadas que estão auxiliando o governo, estão auxiliando o país, está ajudando o país a se desenvolver, vai prestar o seu serviço, que tem que ser de qualidade, por conta dos indicadores. E, ao final, se o aluno não paga, e eu discordo daquele ponto colocado pelo senhor, de que se o cara não conseguir emprego, aí responsabiliza a instituição. O problema do desemprego é do país, não é da instituição. Está transferindo a responsabilidade pelo pagamento, aumentando o fundo garantidor, que eu nem sei quanto é que dá, vai dar 20 e tantos % se o aluno não pagar, para que a instituição que prestou o seu serviço arque com um valor que não é dela, porque eu prestou o seu serviço. Legalmente, nos termos da legislação, ela teria que receber. Então, isso também é uma crítica que a gente faz, e eu queria ouvir a ponderação do senhor acerca desses dois aspectos. Desculpe aí a... Então, outras perguntas, pessoal? Pronto, então pode começar aí, depois vai chegando mais. Já tem algumas aqui. Me sinto absolutamente à vontade para descascar os abacaxis aparentes que se apresentam. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte: a estrutura do Estado brasileiro comporta um número enorme de contradições. Se nós nos dispusermos a resolver todas ao mesmo tempo, o resultado vai ser zero. Absolutamente zero. Eu tive a oportunidade aqui já de mencionar a importância que teve uma política que tinha outro objetivo, que é a política de cotas, no sentido de já atender ao mesmo princípio que o presidente da BMS aqui defendeu, que é o princípio de quem pode, deve pagar. Isso corresponde, do outro lado, a quem não pode, não deve pagar. Quem não pode, não deve pagar, é o que as cotas estão fazendo. Isto é, o assunto está sendo tomado por outra face, tá certo? Por outro viés, mas está sendo trazido novamente à agenda brasileira. Isso tem que ser trazido. Esse tema não faz parte do debate no legislativo brasileiro no momento, mas está aos poucos tomando corpo e, seja mais cedo, seja mais tarde, vai acabar alcançando o debate legislativo. Considero relevante o tema, mas entendo que, se formos tentar abordar todas as contradições da estrutura do Estado brasileiro de uma vez só, isso é uma estratégia derrotada. Nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos segmentar, metodologicamente, segmentar o que é alcançável em cada momento para poder dar passos adiante. Com relação o suposto temor do Ministério da Educação em relação à Secretaria da Fazenda, não. Existe um Ministério da Fazenda, existem outros ministérios, o da Educação é o mais importante da área social e desenvolvimentista ao mesmo tempo, mas a prerrogativa, como sabe o presidente da BMS com toda certeza, porque é um jurista, a prerrogativa de apresentação de uma medida provisória ao Congresso Nacional é do presidente da República. É o chefe do Executivo que tem essa prerrogativa. E o chefe do Executivo chefia um conjunto de setores que tratam de diferentes faces da política pública. E à presidência da República cabe conciliar todas as agendas, e se trata disso. E especialmente porque há um privilégio no momento, tendo em vista a situação que o país vive, para o ajuste fiscal.
Não há dúvida nenhuma de que isto é condição sine qua non. Se o ajuste fiscal não for implementado, não haverá sustentabilidade para nenhuma das políticas. Se trata disso. É tão simples quanto isso. Nada mais. E eu queria acrescentar também que a questão sobre suficiência de recursos, estender para a educação à distância, possibilidade de mobilizar outros recursos, essa é uma questão complexa. Em primeiro lugar, quero dizer, mantivemos a prerrogativa possível de oferta para todas as modalidades de ensino, inclusive à distância. Mantivemos a possibilidade de oferecer para pós-graduação. A lei, na sua expressão atual, que vige com a medida provisória, permite essas possibilidades. Trata-se apenas de atender prioritariamente, com os recursos disponíveis, a um certo conjunto de estudantes. Com toda certeza, a educação à distância poderá entrar na pauta, porque nós mantivemos a prerrogativa, a possibilidade, mas ela entrará na pauta quando for possível estender mais o volume de financiamento. Outros recursos, por exemplo, a gente sempre fala, o fundo de garantia talvez pudesse, depósitos compulsórios, isto foi aventado múltiplas vezes, inclusive em debates que contaram com a contribuição muito positiva do setor privado, que eu quero aqui reconhecer, registrar, reconhecer, e quero agradecer por ela. O setor privado ajudou muito nisso. Então, essas questões que foram aventadas em outros momentos do debate foram rejeitadas por razões fiscais. Boa parte dos processos de financiamento bate na trave quando se estabelece a prioridade de considerar a autorização orçamentária, a responsabilidade fiscal, o superávit ou o déficit, que é a introdução de uma nova conta no orçamento, introduz, tá certo? Cria, tá certo? De tal maneira que até loterias e novas loterias foram consideradas como eventuais fontes de arrecadação, porque, inclusive, eu devo dizer, existem loterias que são superavitárias, e isso é considerado pelo Tribunal de Contas da União, isso é público, como impróprio. Isto é, o superávit deveria ser dirigido a políticas sociais. Então, até esse campo foi analisado. Não é por falta de analisar certas hipóteses, nem é por temor de A ou de B. Tudo foi analisado e discutido. Se fosse prevalecer a opinião de um dos setores, não haveria medida provisória. Tá certo? É isso que ia acontecer. Não haveria nenhuma medida provisória. Bem, eu queria dizer que um dos fatores difíceis de alcançar é não só a gratuidade do ensino público, mas também o próprio papel do Sistema S. O Sistema S é reconhecido em certas circunstâncias e é criticado em outras circunstâncias. A própria criação de um Sistema S dos serviços, ou que deixe o âmbito da CNC, e em particular dos serviços educacionais, é uma hipótese que tem sido aventada pelo setor e que certamente pode ser objeto de algumas medidas legislativas. Trata-se de um debate que é muito mais amplo do que o mero debate do FIES. E estou aqui concentrando o FIES numa dimensão relativamente pequena diante desses outros debates, que são muito mais mobilizadores e, eventualmente, mobilizadores da oposição de largos setores da sociedade, o que os inviabilizaria do ponto de vista legislativo. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou tentar responder também, adicionalmente, a esses comentários que eu fiz, agradecendo aí a oportunidade que o presidente da BMS, Janguier Diniz, e o assessor jurídico, o professor Kovac, acabaram de nos dar. Mas tenho aqui uma questão sobre migração do FIES antigo para o FIES novo. E temos aqui uma questão sobre o cálculo da contribuição de cada IES para o FGEDUC. Né? Primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: a migração é prerrogativa do indivíduo, nenhum direito adquirido será violado. Aliás, junto com esse princípio, nós defendemos
e vencemos o debate sobre nos recusarmos a invadir a esfera que é uma prerrogativa das instituições privadas de fixar os custos dos serviços educacionais de acordo com a legislação. Nenhuma tentativa de controle de preços existe aqui. A única coisa que existe não se pode oferecer desconto sistemático que constitua, numa certa turma, no mesmo curso, na mesma condição de oferta, um preço mais baixo do que aquele que vai ser oferecido para o FIES. Descontos sistemáticos, tá certo? Bem, então, respeita-se não só a legislação no que diz respeito a não haver controle de preços. Aliás, isso seria indesejável, retornar ao status dos anos 90 com controle de preços seria indesejável, em todos os aspectos, tanto do ponto de vista macroeconômico, quanto do ponto de vista da liberdade das instituições privadas, que respeitam a legislação e fixam seus preços de acordo com seus custos. Por outro lado, também se preservam os contratos existentes, que foram assinados pelos atuais financiados. Só haverá migração em caso explícito de manifestação nesse sentido do interessado. Tá? Há uma série de outras questões que serão fixadas pelo comitê gestor. Qual é a ideia do comitê gestor? A ideia é o seguinte: o FIES é uma política que permite o acesso à educação superior. No entanto, é uma política de natureza financeira. Se não existir o colchão financeiro, não haverá recursos para pagar a permanência dos estudantes na educação superior. Então, é natural que o colchão financeiro tenha que ser muito bem cuidado. E um dos cuidados que se observará agora é ter o acompanhamento dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Não se pretende que nenhum ministério isoladamente conduza a política sem diálogo com os outros ministérios, o que me parece muito positivo. Então, o comitê gestor tem a finalidade de observar as características do FIES em todas as suas múltiplas faces. Então, ele terá a participação do Ministério da Educação, mas terá a participação dos ministérios da área econômica, e ele permitirá que as análises a respeito da sua sustentabilidade, da sua viabilidade fiscal, da sua contribuição para o ambiente fiscal brasileiro, sejam analisadas, portanto, passo a passo. E a emergência não seja descoberta só quando o déficit for incontrolável. Então, da mesma maneira que a gestão deste programa como um todo, a gestão do fundo de garantia, todos esses aspectos terão um acompanhamento de todas as partes. Agora, naturalmente, haverá espaço, e isso está explícito no artigo, se não me engano, é o 6D da medida provisória, para as políticas educacionais, como há espaço na possibilidade de financiar a educação à distância. E, especialmente, as políticas educacionais poderão ter vieses de natureza regional, de natureza ligada à área de formação e também à qualidade dos cursos por meio dos indicadores, o que certamente é um anseio de todo o sistema. Bem, eu acho que estou acabando por responder uma parte das questões e me pergunta o Bruno se faz sentido pensar em contribuições ao Fundo Garantidor que dependam do tamanho da instituição. Eu entendo que sim, embora isso não tenha sido o ponto de vista majoritário na fixação dos termos da medida provisória. Mas entendo que, se é verdade, que há espaço para essa possibilidade dentro do debate legislativo, então isso pode progredir. E eu quero dizer que, inclusive hoje, há uma audiência pública liderada por um parlamentar que se destaca na defesa das instituições desse porte, e ele com certeza encaminhará debates nesta direção. E com relação à migração, o governo não fará nada, não há nenhuma programação de nenhuma iniciativa para estimular os estudantes
cada estudante que já contratou um empréstimo no FIES antigo, poderá analisar as circunstâncias benéficas ou não da sua migração e fará a sua migração. Vejam, portanto, que, nesse caso, há respeito pleno às prerrogativas dos indivíduos. Obrigado. Mais perguntas, amigos? Diga, Solon. Professor Baroni, boa tarde. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre essa questão do FIES, né? E a BMS tem muito interesse em trabalhar junto com o MEC e com os parlamentares para a gente aprovar essa política que é essencial para a inclusão dos estudantes aí no país. Mas tem uma preocupação muito forte com as pequenas instituições, né? Então, sobretudo as pequenas, podem ficar inviabilizadas de ofertar vagas no financiamento estudantil por conta do custo que vai ser muito elevado. O Kovac colocou muito bem na fala dele aí que tem uma reforma tributária tramitando, que o PIS/COFINS está próximo, né, de ser aprovado um reajuste que vai sair de 3 para 9. Então, isso aí já vai onerar bastante todas as instituições. O FGEDUC hoje, a contribuição é 6,25%, e vai passar para até 25%. Então, o primeiro mês vai ser 13%, vai exatamente dobrar, e depois vai ser entre 10% e 25% nos outros anos. Tem um outro fator que, à medida que o financiamento não é de 100%, isso já não está sendo praticado pelo MEC, e tudo indica que vai continuar a política, o MEC não vai financiar 100%, essa diferença tem que ser paga para o agente financeiro e não para a mantenedora. E isso certamente vai gerar mais uma taxa que a mantenedora vai ter que pagar para o agente financeiro repassar esse percentual. E tem lá na medida provisória um artigo dizendo que o agente financeiro não vai cobrar essa parcela do aluno. Então, ou seja, todo o ônus de cobrança continua para a mantenedora, o aluno vai pagar para o agente financeiro e a mantenedora vai ter que pagar uma taxa de administrativa, possivelmente, para esse agente financeiro repassar esse valor para a IES. Então, essas preocupações, ela faz levar ao pensamento de que isso vai inviabilizar a instituição pequena, sobretudo, a ofertar vagas no financiamento estudantil, junto com o reajuste de mensalidade, né, que está bem claro lá na medida provisória, que vai ser feita pelo índice de preço oficial, e não pela Lei 9.870 de reajuste de mensalidade. E que implica em a mantenedora que ofertar a vaga no financiamento estudantil e o reajuste for pelo índice de preço oficial, ela vai ser privada a fazer o reajuste de acordo com a lei dos reajustes de mensalidade, porque ela não pode ter dois preços. Eu não posso fazer um reajuste pela lei de mensalidade para um aluno e fazer pelo índice de preço oficial para o aluno do FIES. Então, todas essas ponderações que estou fazendo aqui é para a gente poder refletir e nós encontrarmos um caminho em comum para que possamos trabalharmos juntos para modificar essas questões na medida provisória que está sendo tramitada e melhorar o acesso, né? O professor Janguier colocou muito bem, está muito viés financeiro e esqueceu o viés aí social do financiamento estudantil. Então, nós precisamos de refletir em todos esses pontos que está levando a inviabilizar as instituições a ofertar no financiamento. E nós não queremos ter um financiamento só para dizer, está lá, não fez porque não quis. Então, o governo oferece o financiamento estudantil, mas nós não vamos ter adesão. No modelo atual, já sobram em torno de 20% das vagas. Então, era 40%, depois a gente adotou aquele procedimento de vagas remanescentes e tem sobrado em torno de 20% no final das contas. Quando o governo passa a responsabilidade da operação para o banco, as regras vão ficar mais restritivas e menos gente vai ter condição de ter acesso a essas regras e vão sobrar mais vagas no processo. Então, nesse pensamento de que nós não queremos ter um financiamento que não vai ter acesso, muito pelo contrário,
né, os alunos precisam do programa para poder ter acesso à educação, é que a gente precisa de fazer uma reflexão em todos esses pontos levantados para ver como que nós vamos caminhar juntos para mexer no que está proposto, sem prejudicar de um lado nem do outro, mas atender realmente o que a sociedade espera de um financiamento estudantil. Muito obrigado. Kovac quer complementar aqui. Só queria complementar em relação à fixação da mensalidade. A medida provisória ela estabelece que a primeira mensalidade ela é fixada de acordo com a Lei 9.870. O problema é que, no reajuste, como está na medida provisória, ela vai ser definida de acordo com o comitê gestor. E aí que começa a ter as travas que já deram problemas no passado, só ressaltando isso. Posso dar um pitacozinho aqui? Nós só estamos pensando na construção desse fundo garantidor, lembrando que quanto maior a inadimplência, maior esse fundo garantidor. Eu acho que a questão de cobrar, sim, os inadimplentes ninguém paga se não é cobrado. Na verdade, eu não sei por que se tem tantos dedos de não cobrar as pessoas que estão devendo e crescer esse fundo para reduzir o preço dos próximos e garantir os próximos que virão. Quem não é cobrado não paga. Então, vamos criar sistemas de cobrança e uma forma de reduzir esse fundo garantidor que certamente vai impactar em todas as instituições. Eu acho que é um programa muito bonito para ele se perder por ações que a gente pode conduzir de uma forma um pouco diferente. Ok, deixa eu fazer uns comentários. Então, agradeço também, mais uma vez, ao Kovac, ao Solon e à Elisa. Em primeiro lugar, é preciso focar claramente a razão pela qual se fixa o primeiro valor e depois se corrige o valor por índices oficiais. A razão é que o contrato se faz sobre o preço total do curso conforme ele for estabelecido no início do financiamento. Esse é o ponto. É simplesmente isso. Não se está contratando ao momento da assinatura, da adesão ao FIES, o pagamento da mensalidade, mas o pagamento do curso. Então, nesse momento, a instituição deve estimar o custo do curso na sua totalidade. E é isso que vai ser o objeto financiado. Isto é, também há elementos de justiça em se oferecer um produto que vai ser financiado por alguém que vai ter noção de qual é o custo desse produto. Certo? Da mesma forma que, ao se comprar qualquer outro produto de maneira financiada, se sabe exatamente o valor do produto que está sendo pago. Exatamente o valor. Então, isso é razoável. Embora se possa discutir outros aspectos, isso é razoável. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Não se trata de invadir a lei de fixação dos reajustes de mensalidade. É diferente. Tem que prestar atenção de qual é o objeto a ser financiado. O objeto não é o valor da mensalidade do momento. O objeto é o custo total do curso. Esta é a razão pela qual o custo total pode ser reajustado só por índices que sejam controláveis. Aliás, uma das razões pelas quais, no passado, o crédito educativo não funcionou é que os reajustes eram incontroláveis. Então, eles têm que ser mantidos dentro de uma certa, vamos dizer assim, um certo limite razoável para que seja possível pagar no futuro. Nesse caso, as 100 primeiras 1.000 vagas oferecidas no volume do orçamento de que nós dispomos para o ano que vem, serão, inclusive, contratadas com juros zero, isto é, correção meramente inflacionária. Bem, então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o fato de o pagamento ser feito ao fundo, segundo, eu não sou especialista na área financeira, mas segundo as pessoas da área financeira, aumenta o controle dessa contribuição, de tal maneira que o banco, então, seja um fiel observador da condição atual do estudante que contrata o FIES. Isto é, ele tem que pagar R$150 ou R$200 no mês, ele pagou mesmo. Se ele pagou, o banco consigna o pagamento
que vai ao fundo, e o fundo tem pleno controle instantâneo, mês a mês, de quais são as condições de sua operação. Esse é um ponto importante, porque a inadimplência deste fator deve ter implicações, por exemplo, a impossibilidade de renovar. Digamos que hoje não haja essa capacidade de verificar se o pagamento da parcela que cabe ao estudante está sendo feito. Então, no próximo contrato que renova o FIES, que renova a participação no FIES, não se sabe se o estudante é adimplente ou não. E se não se sabe se ele é adimplente ou não, pode-se estar rolando uma bola de neve de inadimplência programada, que podia ser evitada. Essa é a razão pela qual, tecnicamente, esses recursos vão passar pelo fundo. A outra questão importante é o seguinte: a história da garantia, né? Existem garantias clássicas que podem ser providas por pessoas que têm uma certa condição de renda ou outros fiadores que possam assegurar o pagamento da dívida. A grande dificuldade, meus caros, a gente tem que ser claro, a grande dificuldade do financiamento estudantil é a garantia. Por que o financiamento de outros bens se processa com mais facilidade? Bens imóveis ou móveis? Porque o próprio bem é garantia do pagamento. Vejam, ninguém precisa ser especialista, eu não sou, estou longe de entender alguma coisa de finanças. Mas é claro que a existência de um objeto real, concreto, que é a garantia do pagamento do empréstimo, certamente reduz os riscos da concessão do empréstimo. E qual é o bem que está sendo objeto do financiamento? É a formação, é um bem muito menos tangível, é a formação de um estudante. Tem um valor estratégico fantástico, mas é muito menos tangível. Então, do ponto de vista da sustentabilidade do fundo, é preciso haver garantias. Quais são essas garantias? Ou é a garantia clássica, a renda da própria família, ou de um fiador, que é, então, o objeto concreto que permite a recuperação em caso de inadimplência, ou, então, um outro mecanismo como o fundo garantidor. Então, essa é a natureza do problema. Não se trata de uma situação simples. Não é uma equação simples. Não é uma daquelas que a gente pode dizer, escuta, os parâmetros são todos controláveis, a gente coloca aqui no papel. Olha, nós discutimos com a FEBRABAN desde o primeiro dia. Por que é que lhes parece que os bancos privados não aderem de uma forma intensa, com grande volume de concessão de financiamentos? Evidentemente porque eles consideram que não é bom negócio. Não é? Evidentemente, não, eles já afirmaram isso. Essa é uma posição deles, dos bancos privados. Aliás, eu fiz essa pergunta em várias reuniões que tivemos com fundos e com bancos. A pergunta é o seguinte: escuta, na avaliação de vocês, os bancos privados viriam participar do financiamento? Aí, o máximo que eu ouvi foi uma resposta assim, talvez. Uma única pessoa disse talvez. As demais disseram absolutamente não. Não por conta do risco. Quanto às cobranças, de fato, os próprios bancos não têm a cultura de cobrar valores intermediários. O microcrédito tem baixíssima inadimplência. O crédito de volumes mais altos tem mecanismos de cobrança que são proporcionais ao tamanho do crédito. Então, você gasta dinheiro para cobrar, tem um departamento de cobrança, a carteira é pequena, são poucos empréstimos relativamente, e os custos de cobrança são compatíveis com os valores a serem recuperados. Mas no valor intermediário, como é a maior parte dos custos de graduação no Brasil, os bancos não têm a primeira estrutura de cobrança, porque ela teria que ser muito mais numerosa. Cada caso é um caso. E, em segundo lugar, os custos da cobrança podem exceder os valores a serem recuperados. Então, para o banco é um problema. Então, não se pode transferir diretamente ao banco essa cobrança, é preciso haver outros mecanismos. Não se trata de um problema financeiro simples, eu queria deixar claro isso para vocês. Bom, temos mais 5 minutos para a gente encerrar. Vamos, 2 perguntas para o Wilson. Uma colocação, o Fundo de Financiamento da
Seguridade Social foi criada no começo da década de 90 e 40% desse valor vai para o BNDES, e o BNDES tem que aplicar em empresas para financiamento e geração de empregos. Eu acho que a melhor forma de garantir o amparo do trabalhador é capacitando. Esse dinheiro hoje é superior a 250 bilhões de reais no BNDES. Ele tem que render pelo menos TJLP, e isso dá hoje mais de 20 bilhões por ano só de impostos, de juros desse dinheiro. Então, tem um fundo aí que parece que é um pouco imexível, tinha destino mais ou menos certo até então. Com a nova política, eu acho que também é um fundo que pode realmente financiar o estudante. É só uma colocação. Ok, pessoal. Valdir, última. Pode falar, você fala alto. Vai lá para gravar. Ficar gravado, 35 anos, Valdir Lanza se manifestando. Cumprimentando No auditório Vitório Lanza. professor Vicente, professor Baroni, Janguier, Celso, Débora e Kovac, na pessoa de vocês todos, por essa data tão especial em tantos anos de convivência aqui com os colegas. A questão que me parece um pouco controversa, sem entrar no mérito aqui regional, né? Não é essa a intenção da minha pergunta, mas assim, se entende que o conceito do programa seria um programa Brasil, né? O FIES é um programa brasileiro, né? E no governo anterior, inicialmente, principalmente depois da crise, começou aquela questão de que seriam tantas vagas, mas prioritariamente seriam dadas para as regiões mais carentes, né? Então, me parece que essa fórmula, tantas vagas são reservadas para as regiões carentes, e as demais são para todos, né? Então, assim, no Sul e no Sudeste, nos últimos processos, a gente percebeu que as vagas minguaram, né? Então, apesar de a gente entender a questão social brasileira, né, das regiões que são mais e menos desenvolvidas, mas em números absolutos, né, só para pegar as duas maiores cidades do país, a gente sabe que a gente tem as periferias do Rio e de São Paulo, né, em números absolutos, elas têm uma quantidade de pessoas expressivas, né, o número que a gente acha, além de todo um problema social também, de violência e tal, e que a gente sabe tudo aquilo que a educação pode reverter. Então, essa nova fórmula, né, que, particularmente, eu não entendi direito, ou então, penso eu que o programa poderia ser dividido, né, e todo mundo realmente soubesse, não, ó, vai ter, são tantas vagas para tal região ou por estado, porque se um tanto está reservado, o outro tanto é para todo mundo, né, e a gente sabe que se o pensamento preponderante for, não, mas na dúvida dá para a região que é mais carente. Então, realmente, cada vez vai ter menos, as vagas não irão para o Sul e para o Sudeste, irão sempre para as outras regiões. Bom, acho que foi muito boa a sua pergunta, Valdir. E depois eu chego na do Wilson, que também foi muito boa, para poder dizer o seguinte: não é essa a lógica. Deixa eu restabelecer aqui a forma correta para abordar a questão. Primeiro, há 3 modalidades no programa. A primeira é de abrangência nacional, com recursos do Tesouro Nacional. Não há razão nenhuma para que os recursos do Tesouro não possam ser utilizados para atender a todo o país. Segunda modalidade, vamos olhar para outros alvos, outros fundos, como esse que o Wilson menciona. Vamos entender, então, quais são as possibilidades. Muitas vezes nós pensamos depósitos compulsórios nos bancos, um pedacinho dos depósitos compulsórios, recursos que advêm de outras fontes,
fundo de garantia de tempo de serviço, fundo de amparo ao trabalhador, há muitos fundos possíveis. Neste ínterim, o Ministério da Integração aceitou mudar a natureza dos objetivos sociais de 3 fundos regionais, constitucionais regionais. Isto é, abriu-se uma janela na estrutura do Estado brasileiro para entender que formação de recursos humanos é também uma das tarefas do desenvolvimento. Isso, para mim, é meritório, absolutamente meritório. Não quer dizer que há privilégio para aquelas regiões. O privilégio está dado na existência dos fundos. O privilégio não é dado pelo FIES. O FIES, ao contrário, está alcançando recursos inalcançáveis anteriormente. Então, esse é o mérito desse programa. Olha, vejam, contou com o apoio pleno do Ministério da Integração, que compreendeu que esta é uma tarefa importante relacionada ao desenvolvimento. Então, ao invés de se ater ao Tesouro Nacional, o programa cresce a sua abrangência para alcançar outros recursos. Quais são os que estão garantidos pela mudança expressa na medida provisória? Os dos fundos constitucionais regionais, em que a componente formação de recursos humanos no nível superior passa a integrar o escopo dos seus objetivos sociais. Em segundo lugar, outros fundos, como esse a que se refere o Wilson, também estão sendo objeto do trabalho do Ministério da Educação, no sentido de conseguir que eles também permitam, como você argumenta corretamente, Valdir, que o financiamento de matrículas, e nesse caso é um fundo nacional, numa abrangência regional, possam também ser mobilizados. Então, o terceiro extrato, a terceira modalidade do FIES, a primeira é o Tesouro Nacional, a segunda são esses novos fundos que já estão garantidos, e a terceira é o conjunto de outros fundos de abrangência nacional, incluindo aqueles geridos pelo BNDES, que poderão também ser mobilizados para o financiamento. Esta é a condição hoje de que dispõe o FIES. Isto é, de fato, o programa é mais criativo do que era antes. Obrigado. Eu só queria... desculpe, só para... Ao final, já que você está na hora, vamos encerrar. Queria agradecer mais uma vez, então, a oportunidade, cumprimentar a entidade pelo seu aniversário e estaremos hoje à noite compartilhando de um momento comemorativo específico, não é isso? Mas eu também queria expressar a minha convicção de que esse debate é necessário e de que as contribuições do setor privado, aqui representado pela BMS, poderão aprimorar no âmbito legislativo esse programa. Obrigado. Muito bem, então... Todos estão convidados para o jantar de hoje, em comemoração dos 35 anos da BMS, ocasião em que iremos entregar o prêmio, a primeira edição do prêmio jornalismo, a BMS de jornalismo educacional. Já não diz educacional, diz jornalismo, mas é os trabalhos sobre educação. Então, todos estão convidados, quero ver todos lá e agradeço a presença do professor Paulo Baroni, do Vicente de Paula, nosso assessor jurídico, acho que desde a fundação da BMS, Kovac está aqui colaborando conosco, os nossos vice-presidentes Débora e Celso, a presença de todos vocês, agradecer pelo trabalho árduo e extenuante da equipe da BMS, sem ela não teríamos esses debates e feito a festa belíssima que vai ser hoje à noite, que vocês vão comprovar. Então, até mais tarde, um abraço a todos.